Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar hoje sobre a decepção amorosa. Nós falamos muito, do começo de uma relação. Normalmente se romantiza, o começo de uma relação. Parece que você encontrou, a pessoa que estava destinada a você. Você, a partir disso, tem a ilusão de poder ser feliz para sempre. Mas o oposto tem sido cada vez mais verdadeiro. Eu até escolhi esse tema porque este é um assunto muito recorrente no consultório. Dentro das sociedades modernas, as relações também se tornaram líquidas, normalmente passageiras. As pessoas passam a ter até um certo medo de se relacionar profundamente com o outro. Tem, por isso, se tornado narcisistas. Tem transformado a sua vida afetiva numa redoma. As pessoas hoje preferem amar como se estivessem, atrás de um escudo. Amar, mas não se apegar demais. E não há como você verdadeiramente amar sem se entregar, sem viver intensamente, aquela relação. Mas é evidente que tudo isso aparece como uma espécie de defesa. Como as pessoas não estão sendo treinadas a viver as dificuldades, elas começam a ver um mundo que parece ser mais colorido do que verdadeiramente é. Eu percebo muito isso na criação que os pais oferecem hoje aos seus filhos. Não querem que os seus filhos passem pelo mínimo de dor, de sofrimento. Por isso, querem sempre oferecer aquilo que não tiveram. E é lógico que esse é um aspecto, até normal na criação. Você quer que o seu filho seja feliz, que não passe por tantas dores, mas você não pode privá-lo de passar mínimas dores, sofrimentos existenciais previsíveis, que não podem ser evitados de uma forma plena. E esses filhos mimados acabam adentrando relações amorosas sem o preparo necessário para lidarem com a perda, para lidarem com a diferença, para lidarem com o fim de uma relação. Por quê? Porque foram ensinados que são verdadeiros monarcas, reis, que devem ter atendidos todos os seus desejos. E na relação amorosa, quanto mais você cresce, mais você conseguirá manter bem, sadia, a relação amorosa. As relações são cada vez mais breves porque as pessoas estão muito imaturas. As pessoas entram dentro de uma relação sem o preparo emocional para lidar com a diferença, para lidar com certos conflitos relacionais que são inerentes. E uma pessoa que passa por uma decepção amorosa, ela pode recorrer a um expediente defensivo, que é o de se recolher. Eu ouço muito isso dentro do meu consultório. Professor, para mim basta, não quero mais amar, não quero mais me entregar, não acho que isso acabe bem, sempre acaba de uma forma dolorosa. Então entendam que lidar com as decepções amorosas é lidar com as decepções da própria vida. As decepções amorosas, podemos dizer, afirmar, que são uma das decepções existenciais que teremos durante o nosso trajeto. Quando você se relaciona com o outro, você deve entender
que o outro não é o seu eu. Por mais que você tenha um desejo de fusão, de se perder e fazer com que o outro se perca na sua subjetividade, isso é uma perversão. Você deve amar protegendo a sua individualidade. Você não deve perder a sua individualidade em prol do outro. Ele não pode exigir isso. Mas pessoas controladoras querem, na verdade, não propriamente amar, mas dominar, colonizar a mente do outro. Quantas vezes não ouço isso no consultório? Casais que estão se relacionando há 2, 3, 4 meses, né? E um dos lados já quer o casamento, já pensa em filhos. Há pacientes que de uma forma impulsiva se casam com o parceiro antes do primeiro ano de relação. Então há pessoas dentro desse campo amoroso que estão totalmente desestabilizados pela sua carência. Estão idealizando um parceiro. E são essas pessoas idealizadoras que sofrem as piores decepções. Porque elas não se decepcionam com pessoas reais. Elas acabam se decepcionando com a imagem idealizada que elas fazem dessas pessoas. Por isso, se você quer uma relação mais produtiva, que faça você crescer, faça você aprender a viver melhor amando, você deve entender que amar não é anular o outro e nem anular-se. Amar é perceber como aquele afeto, como aquele amor serve para te dar otimismo, para fazer você amar mais a vida, a gostar mais de si mesmo e por isso crescer mais potentemente. O amor real deve proporcionar crescimento mútuo, crescimento para todos os parceiros, as pessoas envolvidas. E normalmente não é isso que ocorre. Por quê? Exatamente por causa dessa imaturidade. Por isso, os casamentos, as relações amorosas são cada vez mais breves, porque as pessoas não toleram a diferença, não toleram uma pessoa ser algo diferente daquilo que eles planejam que a pessoa seja. Quando a pessoa não quer viver aquele papel, aquela imagem criada, a relação acaba. Por quê? Porque é uma relação pautada no abuso, pautada no controle, no domínio desmedido, sobre o outro. E esse meu vídeo serve para que você aprenda que você não precisa ter esse tipo de relação. Para que você aprenda a viver e a amar de uma forma produtiva, você deve primeiro buscar o seu amor próprio, entender que qualquer amor autêntico, genuíno, começa em você. Mas uma pessoa que se autodesconhece, ela pode colocar em sua mente que ele só será feliz a partir do amor do outro, que só se completará quando encontrar a sua paixão, o seu verdadeiro amor, o seu outro lado, da maçã. Todas essas falas poéticas, elas são perigosas. Por que perigosas? Porque pressupõem que você é um ser faltante, você é um ser pela metade, você precisa do outro para se completar. Quando isso nada mais é do que uma terrível perversão da sua verdadeira natureza. Você pode ser completo em si mesmo. Isso não quer dizer que você seja autossuficiente, que você não precise amar. Mas ao amar alguém, você deve amar a partir daquela potência mais positiva do seu eu. Não amar a partir da carência. Amar qualquer pessoa
porque você não aguenta ficar sozinho. Você teme demais se ver, perceber o seu rosto no espelho da sua solidão. Se você não tem vontade propriamente de se reconhecer como núcleo, como centro, você vai encontrar os piores parceiros na vida. Você vai atrair, porque na verdade não é uma atração mística, é na verdade uma seleção. Você vai acabar selecionando pessoas fracas, carentes, para ocuparem o lugar também da sua carência. Sem até perceber, você vai fazer uma leitura da fraqueza dessas pessoas. E ao perceber as suas fraquezas, você vai querer preenchê-lo a partir da sua presença inefável. Entenda, isso tudo é um jogo muito perverso, que não acaba bem. Por isso, se você tem uma relação negativa, uma relação que está te consumindo, você deve olhar para si mesmo e perceber por que você quer ter essa relação. Por que você teme o fim? Eu sei que o fim pode ser decepcionante, mas depois de um fim existe sempre um recomeço. E o medo de terminar uma relação que não é mais produtiva, não é mais interessante, né, para os parceiros, é aquilo que pode levar você a ficar preso ao pior da vida. Negar o amor real e produtivo que você pode dar a si mesmo e a outros. Por isso, mesmo o fim trazendo decepção, trazendo vazio, mesmo você temendo a solidão, aceite ficar só de que mal acompanhado, como já disse no adágio, né? E é mais ou menos isso mesmo. A dor da decepção está relacionado também ao processo de crescimento. Nós perdemos algumas coisas para crescer. Nós perdemos alguma coisa para flertar com o novo. Por isso, desenvolver aptidão em terminar coisas para começar outras é parte também da vida produtiva. Nós precisamos também do afeto de desapego. Nós temos que trabalhar as nossas perdas, as nossas separações de uma forma positiva. Por quê? Porque o fim não significa a morte. O fim não significa o esfriamento da sua capacidade de amar. O fim apenas significa que você deixa de ter uma relação para ter outras relações, para se abrir a outras possibilidades. Por isso, não tema demais a decepção do fim. Não tema demais terminar algo que já não te serve. Andar com uma mala cheia de roupas velhas não te levará a nada. De vez em quando você tem que parar e limpar a sua mala existencial para que ela não pese demais. Você deve fazer trocas, né, de algumas das suas crenças. Você deve trocar a sua visão de mundo. Porque se você não trocar a sua visão de mundo, mesmo que você não queira, a vida vai estar sempre repetindo o mesmo roteiro. Por quê? Porque você não tem coragem de assumir o lugar do autor. Não tem coragem de começar a reescrever a sua história. Daí então, terminar esse vídeo dizendo que se você quer ser feliz, não aceite compartilhar a infelicidade com ninguém. Não fique mudo numa relação que já não te serve só porque você teme a solidão. A longo prazo, você vai viver uma solidão a dois. Mesmo sem perceber, você já estará solitário. E o pior, solitário acompanhado é a pior coisa que pode acontecer. Muito bem, em um outro momento voltarei a falar sobre esse assunto. No momento é o suficiente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se gostaram, né? Deixem aí o like,
divulguem o nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo e, se possível, comentem aí embaixo, deixem o seu comentário. Esse comentário aumenta o engajamento e isso é muito importante, né, para que possamos subir aí no ranking do YouTube. Isso nos ajuda a atingir mais pessoas. Um abraço e até a próxima vez.